pessoal, tudo bem? Eu sou Dana de Castro. Saiu uma pesquisa para presidente da Atlastel. Olha só o tamanho do prejuízo que o Bolsonaro causou à direita. Não há nenhum nome da direita, desde o Bolsonaro, seus filhos ou qualquer um que lhe indicar, que ganha do presidente Lula. E olha porque as medidas que o presidente Lula está tomando para conter realmente o aumento dos alimentos, o resultado do PIB crescendo 3,4, chegando nas famílias brasileiras, o Brasil cada vez mais se comportando como um país grande, um país sério, no meio da guerra comercial entre China e Estados Unidos, e a gente vendo de fato o Brasil dando certo, crescendo, a menor taxa de desempregado da história do nosso país, o fortalecimento da moeda real, enfim, essas coisas ainda não estão sendo sentidas pelos brasileiros, mas a pesquisa hoje mostra que o presidente Lula tem ampla vantagem sobre esses candidatos que passaram o tempo todo com fake news bolsonaristas. Nós precisamos aqui constantemente estar nas redes sociais desmentindo, nós temos uma responsabilidade muito grande, essa página aqui e as outras que a gente opera tem essa responsabilidade de combater as fake news bolsonaristas, por isso que a gente está aqui constantemente, voltamos a atuar contra as fake news, principalmente na área econômica, já que eu sou pós-graduado em economia e tenho essa obrigação, esse prazer de desmentir os bolsonaristas aqui sobre fake news na área econômica, enfim. A gente está vendo que se o governo fizer tudo direitinho, o presidente Lula trabalhar, se aproximar novamente da população que o elegeu, em 2022, o bolsonarismo aqui vira pó e a direita tem que se reestruturar e aprender com os erros. Não adianta estar com o Bolsonaro, ele está atrapalhando com a direita, a prova está aqui. Mesmo com os ataques bolsonaristas, com as fake news, é o presidente Lula que tem a melhor vantagem para a reeleição em 2026. Eu me despeço por aqui, fique agora com a informação e a análise do professor Vila, que foi cirúrgico a falar da intenção de votos e também da forma como o Bolsonaro atrapalha a direita. Tá aí, Ariel, são dois cenários de primeiro turno, colocando Tarcísio como candidato da oposição, candidato principal. Lula teria 41,6% dos votos, Tarcísio 32,3%, o cantor Gustavo Lima 4,6%, Ronaldo Caiado 4,6%. Agora o segundo cenário, cenário 2, se o principal adversário fosse Eduardo Bolsonaro, Ari. Lula teria 41,5% e Eduardo 23,8%. Agora vamos ao cenário de segundo turno, Lula contra vários adversários testados pelo Atlas Intel. Tarcísio de Freitas teria 49% e Lula 47%. Lula teria 48% e Eduardo Bolsonaro 44%. Bolsonaro teria 49% e Lula 48%. Lula teria 48% e Pablo Marçal 38%. Lula teria 47% contra Ronaldo Caiado, que só teria 39%. Lula teria 45% e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apenas 27%. Lula teria 47%, o governador de Minas, Romeu Zema, 43%. Lula teria 48% e o cantor Gustavo Lima, 38%. Esses os números, os principais recortes dessa pesquisa divulgada hoje. Detalhe, vamos lá, professor Vila, apesar de Lula viver o seu pior momento de aprovação pessoal dele e do governo, ele segue competitivo, sendo o primeiro aí nos cenários de primeiro turno e disputando ali no empate técnico se o candidato principal deles da oposição fosse Tarcísio. Qual a avaliação do senhor, professor? Bem, com relação à questão da eleição propriamente dita, desses cenários, só tem um caminho no campo da direita, já que Jair Bolsonaro não será candidato, né? Todo mundo sabe pela condenação do Tribunal Superior Eleitoral. O único candidato viável é o Tarcísio de Freitas. A grande questão é que o Bolsonaro não confia em Tarcísio de Freitas. Imagina que depois, se ele for eleito, ele vai ter um voo próprio, inclusive porque tem a reeleição. Então, tentaria ficar até 2034 no poder Tarcísio. E aí Bolsonaro, evidentemente, estaria fora de qualquer possibilidade de sucedê-lo em 2034, né? Já que quem é presidente, imediatamente, prefeito e governador, no primeiro dia já pensa na reeleição.
Então mostra que há uma enorme divisão no campo da direita, nenhum dos outros candidatos se emplacam, né? Só um que tem efetivamente viabilidade, que é o Tarcísio. E aí tem o dilema dele, pessoal, presume-se pelo que se fala todo dia, né, e as pessoas comentam comigo, se ele vai largar uma reeleição considerada quase certa em São Paulo, no momento, por não ter opositor, ou tentará uma aventura, que pode ganhar ou não, contra Lula, e candidato à reeleição dificilmente perde uma eleição. Só o Bolsonaro, e mesmo perdeu por muito pouco numa situação, e veja que o governo Bolsonaro fez. Então, nesse sentido, o Lula é o único também candidato no campo centro-esquerdo, não há nenhum outro. E no campo da centro-direita, ou da direita propriamente dita, é o Tarcísio. O cenário é esse. Mas hoje, porque a política é tão dinâmica, que ninguém pode saber o que pode acontecer amanhã, quanto mais em outubro de 2026. Mas dá um apanhado geral de como é que está, nesse momento, a sucessão presidencial.